Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está fazendo por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirola. Vamos lá, vamos começar? Mas antes da gente começar, eu queria falar uma coisa com vocês. Tomem bastante cuidado com o clima. Brasília chegou a 7% de umidade ontem. Ontem foi um dia bem difícil para o brasiliense. E talvez no seu estado também esteja assim. Então toma cuidado com o clima. Bebam bastante água. Toma muito cuidado, gente. Agora a seca tá castigando, de verdade. Então a gente precisa ficar alerta com isso, que isso é muito perigoso para o nosso sistema imunológico, né? Tomem seus suplementos, toma cuidado. Teve uma hora ontem que eu vi uma nuvem de fumaça, ela era laranja clara, bem clarinha assim, encobrindo o sol, e o sol estava vermelho. Eu falei, gente, agora vai ser a hora do arrebatamento? Vamos, Senhor, vamos. Foi bem estranho ontem. E eu lembrei da palavra de Deus que diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. E os sinais vão te acompanhar, assim como os sinais vão me acompanhar. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com o clima. Amém? Glória a Deus. Eu não sei como tá aí no seu estado, mas aqui em Brasília a gente está vivendo dias bem cinzentos. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. E é estranho que essa não é uma característica de setembro, né? Porque setembro é mês de colheita, mês de flores, mês de frutos. Agora a gente tá vivendo isso. Bem complicado. Eu até fiquei um pouquinho fanha, né? Tá igual, né, Vi? São Paulo não tá muito fácil também, não. Mas vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 28 de junho. A palavra-chave é preparo. A nossa leitura está lá em Atos, capítulo 13. Vamos lá, vamos começar? Atos 13. Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado do Níger, Lúcio, Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo-lhe as mãos sobre eles, despediram a missão de Chipre. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Selência. E dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salmina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João, auxiliar, havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, para que praticava magia e era falso profeta. Eles estavam com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejavam ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo também chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: filho do diabo, cheio do engano, de toda maldade e inimizade, inimigo de toda justiça. Por que você não deixa de perverter os retos do caminho do Senhor? Eis agora, a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e não vendo o pôr do sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa da escuridão
e, andando em círculos, procurava quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando com a doutrina do Senhor. João Marcos volta a Jerusalém. E navegando Pafos, Paulo e os seus companheiros viajavam a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou a Jerusalém, mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se depois da leitura da lei e dos profetas. E os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: irmãos, vocês têm alguma palavra de consolo para o povo falarem? Os testemunhos de Paulo em Antioquia. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão o sinal do silêncio, disse: israelitas, todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo diante da sua peregrinação na terra do Egito, onde tirou os braços do poderoso e suportou os maus costumes do povo durante os 40 anos anteriores que andaram no deserto. E havendo destruído 70 nações e Canaã, deu essa terra como herança a seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Enquanto eles pediram um rei, Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isso é, durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, do meu homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade da descendência deste. Conforme a promessa de Deus, trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João completava a sua carreira, disse: quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele cujo não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra da salvação. Pois os moradores das autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus e, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que fossem mortos, depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito deles. Tirando-os do madeiro, puseram em um túmulo. Mas Deus ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias foi visto pelo que tinha acompanhado da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus cumpriu plenamente em nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo de número 2, você é meu filho e hoje eu gerei você. Quanto ao fato que ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse a corrupção, Deus expressou dessa maneira: eu cumprirei favor a vocês, as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz o outro salmo: não permitirá que o teu santo veja corrupção, porque tenho Davi no seu tempo servindo conforme o plano de Deus, que ele morreu e foi sepultado ao lado dos seus pais. E viu a corrupção, porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio deles é dado todo aquele que crê justificado de todas as coisas as quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhe aconteça o que os profetas disseram. Veja, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, e vocês não acreditarão se alguém lhes contar.
Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhe falassem essas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus, dos prosélitos piedosos, seguraram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, o persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que o Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos aos gentios, porque o Senhor assim determinou. Eu coloquei vocês como a luz dos gentios, a fim de que vocês sejam salvação até para os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos aqueles que haviam destinados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus indignaram-se, as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando o seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia! Agora vamos para o devocional do Café com Deus Pai. A leitura de hoje foi bem grandinha. Glória a Deus. 28 de junho, palavra-chave, preparo. Nosso título é Exercite-se. Faça o que você nunca fez para viver o que você nunca viveu. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem um valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. 1 Timóteo 4:8. Na vida precisamos estar preparados e capacitados para as funções que iremos exercer, não é verdade? E isso não limita somente as questões práticas do cotidiano, mas também tem a ver com as questões espirituais. Por isso, você precisa tirar um tempo com Deus, ler a Bíblia para uma prática devocional, pois somente estando cheio do amor do Pai é que podemos estar preparados. Inclusive, o fato de você estar lendo essa mensagem hoje diz muito a seu respeito. Esse é o caminho. Ao ir à batalha, o soldado, por exemplo, além de ter passado por um longo período de treinamento, precisa certificar-se de que está munido de todos os recursos e equipamentos necessários para enfrentá-la. E assim, mais importante que isso, é necessário que ele esteja motivado no seu coração. Precisa estar alinhado com o propósito e a missão. E dessa forma que devemos caminhar com a nossa vida. Por isso, esteja bem preparado espiritualmente. Muitas vezes nos preocupamos tanto com o nosso corpo físico, enquanto o espiritual está raquítico e sem forças. Mas o fato é que necessário cuidar de ambos. Lembre-se de tudo que você foca cresce. Então, se for preciso, ajuste o foco hoje mesmo e prepare-se para níveis mais altos. A semelhança do soldado, nosso preparo e motivação irão definir onde queremos chegar. Deus tem planos incríveis para cada um de nós. Contudo, não recebemos aquilo que se não tivermos condições de suportar. Entenda isso. Grandes projetos existem grandes responsabilidades e compromissos. Portanto, exercite-se espiritualmente, investindo cada vez mais o seu tempo a Deus, pois isso trará grandes transformações a toda a sua vida. Aleluia. Eu quero te fazer uma pergunta. O quanto você amou Jesus até aqui? Em dias. O quanto você dedicou a sua vida a Jesus? Você consegue dizer para mim, Polly, eu muito mais amei de Jesus do que não amei? Polly, eu muito mais quis Jesus do que não quis? Mesmo errando, gente, mesmo sem acertar, mesmo sem conhecimento. Ou você diz para mim, Polly, eu vivi muito mais para mim mesmo. Eu vivi muito mais para os meus deleites do que para Cristo.
A Bíblia diz que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 fora dela. Então, eu quero te falar uma coisa. Se o teu corpo está acostumado a estar fora, estar dentro da casa do Senhor tem que ser um exercício muito mais para você do que para uma pessoa que foi criada no Evangelho, como, por exemplo. Se você não está acostumado com a presença, você vai se chocar. Porque para a presença ela ser clara, precisa de um fator chamado insistência. E vocês sabiam que é aí que as pessoas, elas param? Porque o Senhor, ele fica esperando o quanto você é capaz de resistir o tempo. O quanto você é capaz de esperar a presença vir. O quanto você é paciente. Você é paciente para esperar? Você é paciente para você entender que a presença não depende de Deus, depende de você? Você sabia que Deus, ele quer falar com todo mundo? Com você e comigo? Com Pedro, com o Tiago, com o João Marquinhos, todo mundo. Todo mundo, o Senhor, ele quer se manifestar para todo mundo. Mas ele não vai se manifestar na minha e na sua humanidade. Ele se manifesta no reino do Espírito. E todos aqueles que são de Deus precisam ser homens e mulheres espiritualmente maduros. Se você nunca ouviu Deus, se você nunca prestou atenção no reino do Espírito, se nunca entendeu, é porque está te faltando algumas coisas. O excesso de humanidade, o excesso de carne te afasta do trono. Como, por exemplo, não jejuar. As pessoas até jejuam, sabia? Mas para os seus próprios deleites. Eu vou emagrecer, ou eu vou fazer um exame, ou até eu vou jejuar para Deus fazer alguma coisa. Não, Deus não vai fazer nada. Ao longo dos meus 37, em breve 38 anos, eu entendi que nós devíamos jejuar pela falta do verbo que se fez carne e habitou entre nós. O que a minha carne, ela tem lacuna, o jejum preenche. A gente sai de uma mesa física e entra em uma mesa espiritual. Ah, mas como jejuar? O que jejuar? O que você quiser. Tira o que você quiser. Menos água, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Você se abster de qualquer coisa desse mundo. Qualquer coisa. Já entregar ao Senhor uma devoção. O quanto você entregou devoção esse ano a Deus? Ah, pô, ele muito pouco. Mas o quanto você esperou de Deus? Ah, muito, né? Porque Deus, assim, ele é bem grandãozão, né? Não. A tua entrega vai ser proporcional ao que você recebe do Pai. Se você quer receber muito, entrega tudo. Se você quer receber médio, entrega uma parte. Se você não quer receber nada, continua sem entregar nada. Eu e você precisamos chegar a um nível, mas um nível em que se Jesus tiver que falar com alguém na terra, que seja contigo e comigo. E ele faz isso quando nós estamos com muito menos humanidade do que as outras pessoas. Deus, ele procura pessoas espirituais para que o reino de Deus se manifeste na terra. E acredite, tudo começa no mundo espiritual. Tudo que já aconteceu, ele foi gerado no mundo espiritual. Então é muito mais importante que você seja alguém espiritual do que carnal. É muito mais importante que você seja uma pessoa que busque o Senhor do que seja uma pessoa que vive o seu cotidiano. Pode me dar uma dica, leia Salmos. Um salmo por dia. Meu filho, é 150 salmos. Até tu decorar, vai levar uns anos aí. Lê salmos. Lê salmos. Lê provérbios. Leia. Fala, Senhor, te consagra esse dia. Em nome de Jesus. Antes eu nem te buscava. Hoje eu tô aqui, ó. Salmo 1, Salmo 2. Recebe, Senhor, essa oferta de salmos. Que o céu seja preenchido. Que o céu seja preenchido com a minha adoração. Eu quero fazer subir a minha adoração ao Senhor. Se o Senhor tiver que contar com alguém na terra, Senhor, conta comigo, que eu te amo. É isso, é assim que é se comunicar com a presença.
Falar a verdade é não mentir. É que as suas mãos sejam puras, o seu coração seja limpo. Que a tua vida seja feita para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos permita entrar no Santo dos Santos. Nos permita ter o prazer de chegar perto de Ti e dizer: Papai, nós te amamos, te bendizemos, adoramos o Teu nome e dizemos: Tu és fiel. Nós sabemos que Tu és o Deus que nos alimenta, que nos amamenta. Nós sabemos que Tu és o Deus que nos conduz. Nós sabemos que Tu és o Deus que tem interesse em nós. Por isso Te amamos, Te desejamos e esperamos pela Tua volta, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu estou aqui para a gente continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Um beijo, Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.